Oi, e você que está acompanhando a programação de hoje através da transmissão, esteja você numa igreja, esteja você na casa de uma família querida, ou talvez sozinho. O fato é que, em realidade, você não está sozinho porque o Senhor está contigo. Para mim é uma alegria estar participando aqui do projeto Adorai e saber que você está aí mesmo de forma virtual, mas adorando a Deus juntamente conosco. Bênção sobre você, bênção sobre a sua casa. E muito bom estar com os nossos queridos irmãos e amigos aqui na igreja da FAAMA, Faculdade Adventista da Amazônia. Graças a Deus por estarmos todos juntos. Parabéns você que escolheu estar hoje à noite aqui na casa do Senhor. Tivemos um dia chuvoso, não foi? Aqui nessa região, mas você escolheu estar aqui na casa de Deus e parabéns por isso. Estamos tendo também nesses últimos dias, começou na quinta-feira, vai até o próximo sábado, no nosso contexto de igreja adventista, os chamados 10 dias de oração, que esse ano tem uma tônica assim mais forte ainda, não é? 10 dias de clamor. Todos os anos temos tido essa experiência e eu parabenizo você que também está participando desses 10 dias de clamor, seja lá na sua igreja, seja com a sua família. Leia direitinho o material que você recebeu, ore com sinceridade no coração e eu tenho certeza que o Senhor está preparando a sua igreja nesses dias para uma grande obra que para a glória do Senhor nós faremos durante esse ano de 2026. Todos juntos, num só clamor. E a resposta do Senhor é inevitável. E agindo Deus, quem impedirá? O Senhor fará grandes coisas no meio do seu povo, porque Ele é maravilhoso. Vamos orar juntos? Pai querido, mais uma vez nós te suplicamos, fala conosco, Senhor, por meio da Tua palavra. Ilumina nossa mente, Senhor. Tu sabes o quanto nós precisamos e queremos. Até precisamos mais do que queremos. Por isso, ó Deus, fala conosco, instrua teu povo, Senhor, e ajuda-nos a vivermos segundo os teus propósitos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu coloquei o título da mensagem de hoje, o supremo propósito da vida. Qual será o supremo, o maior, o grande propósito da vida de um ser humano aqui neste mundo? Se a gente for perguntar por aí, eu penso que as ideias estarão relacionadas ao assunto da felicidade, de ser feliz, não é? Quando eu falo em felicidade, eu lembro de um pensamento que eu achei tão bonito, que o professor e pastor Orlando Ritter, já falecido, um querido homem de Deus, um pensamento que ele falou na cerimônia do meu casamento, há 38 anos. Faz tempo, hein? Já dá para perceber que eu casei menino ainda, né? Precoce. Ai, ai. Bom, mas o fato é que o professor Orlando Ritter, ele disse assim: felicidade é algo que não se dá, não se recebe, não se exige, não se adquire. É antes uma atitude mental resultante da harmonia da vida. Bonito, né? E depois ele disse assim: felicidade é mais um modo de viajar do que uma estação para chegar. Você dirá, pastor, decorou? Decorei, mas é claro que foi depois assistindo o vídeo, né? Vou repetir: felicidade é algo que não se dá, não se exige, não se recebe, não se adquire. É antes uma atitude mental resultante da harmonia da vida. E ele concluiu dizendo assim: felicidade é mais um modo de viajar do que uma estação para chegar. Se bem que você sabe, você que está nos acompanhando aí através da transmissão, essa câmera aqui, não é? Isso? Muito bem. Você sabe que a ideia geral no mundo é de que felicidade não existe, não é? Alguns dizem assim: felicidade não existe, existem apenas momentos felizes. E como são somente momentos felizes, a gente tem que aproveitar intensamente esses momentos felizes. E aí vem aquela ideia: a vida é uma só, não é? Então aproveita.
tudo que te dá felicidade, geralmente felicidade é associada com prazer. Então o que te dá prazer gera felicidade, e como a felicidade é algo que não existe, mas você pode aproveitar momentos felizes, se você pode curtir, ter prazer para ser feliz, então aproveite, porque a vida é uma só, a vida passa muito rápido. Não fique se reprimindo, não é? Faça o que você sentir vontade. O tempo é muito curto, a vida passa muito rápido. Então tudo que te der prazer, você faça, aproveite, não se reprima. Não fique assim limitado, né? Se deixando limitar por crenças limitantes. Então, vai fundo, vai de cabeça, busque prazer, para que você possa ter feliz. E tem um pensamento, inclusive, que eu acho até bonito. Diz assim: siga seu coração. Já ouviu isso? Ou quem sabe você já disse isso para alguém: siga seu coração. É agradável de dizer, agradável de ouvir, mas creia, esse é um pensamento muito perigoso. Lá no profeta Jeremias capítulo 17, verso 9, está escrito assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Cuidado com essa ideia de siga o seu coração. Cuidado também com esse pensamento comum no mundo assim: olha, não se reprima, faça o que você sentir vontade, seja autêntico, não se importe. Lembra que Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Você percebe que o que a Bíblia ensina muitas vezes está em oposição ao que o mundo prega? Qual é o supremo propósito da vida? Qual é o grande propósito da vida, segundo a palavra do Senhor? Eu quero convidar vocês então para o primeiro texto que está aqui no profeta Jeremias. Se você tem a sua Bíblia aí e quiser acompanhar, profeta Jeremias. Você que está aí na igreja, acompanhando o sermão, a mensagem bíblica, busque aí na sua Bíblia, profeta Jeremias. Vamos ao capítulo 43, verso 7, tá bom? Jeremias 43, verso 7, está escrito assim: todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Repetindo, Deus diz assim: todos os que são chamados pelo meu nome, os quais eu criei para a minha glória, sim, aqueles, diz Deus, que eu formei e fiz. Ei, acredite nisso. Você e eu, nós todos, nós somos criados para a glória de Deus. Nós existimos para glorificar a Deus. Esse é o supremo propósito da vida. E sabe qual é uma outra boa notícia? Quando você vive o propósito, você encontra a felicidade. Verdadeiramente felizes nesse mundo são aqueles que vivem para a glória de Deus, são aqueles que vivem para glorificar a Deus. Eu não estou dizendo, é claro, que a vida deles é um mar de rosas. A sua não é, a minha também não é. Nós todos temos problemas, passamos por dificuldades. Eu costumo dizer que todos os seres humanos temos lágrimas escondidas por trás dos nossos sorrisos. E não é assim mesmo? Quantas vezes a gente está sorrindo por fora e chorando por dentro, não é? Assim é a vida, nesse mundo de pecado no qual estamos. Isso acontece com os descrentes, mas também com os crentes. Isso acontece com os que vivem em busca da felicidade pregada pelo mundo, e acontece também com aqueles que creem no projeto de Deus e vivem para a glória de Deus. Mesmo os crentes genuinamente crentes, eles também têm seus momentos de tristeza, de dor, de lágrimas, de angústia. Por isso que eu digo que muitas vezes nós escondemos lágrimas por trás dos nossos sorrisos. Muitas vezes nós estamos sorrindo por fora, mas chorando por dentro. A diferença é que nós que vivemos para a glória de Deus sabemos que não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. E outro ponto que é crucial: nós sabemos que as lágrimas não durarão para sempre, porque um dia o Senhor enxugará dos olhos de seus filhinhos toda lágrima, e nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Aliás, Ele vai enxugar até as lágrimas escondidas, aquelas que só nós e Ele conhecemos. Louvado seja o Senhor. Então vamos para frente em nome de Jesus.
Eu estou pensando numa garota linda. Estou falando linda assim, não pensando no sentido do rosto, do corpo, não pensando em beleza exterior, até porque eu não sei como que ela era. Talvez fosse realmente muito interessante também assim nesse sentido de aparência. Mas eu estou pensando na beleza interior dessa garota. E aliás, beleza interior vale muito mais do que a exterior, não é? Sim ou não? Sim, mas muitas vezes a gente valoriza mais a exterior, não é? Muitas vezes nós nos preocupamos mais com nossa aparência do que com nossa essência. Mais com o nosso corpo, com o nosso rosto do que com o nosso caráter. Que pena. Ou acredite, eu falo agora especialmente para você que é jovem, está me acompanhando aqui. A beleza que de fato importa, que sobressai a importância, é a beleza do caráter. Que adianta ser gatinho aí, todo malhadão, bração forte, não é? E barbinha feita, gelzinho no cabelo, cheio de topete. Nada contra tudo isso. Mas que adianta se tiver tudo isso e for um mau caráter? Um cara com a cabeça cheia de porcaria, só fala besteira. Que adianta isso? Que adianta ser preguiçoso, irresponsável, tratar mal os pais, não saber respeitar uma garota? Que adianta ser bonitão por fora e um desastre por dentro? Que adianta ser uma mulher toda aí, gatinha, não é? Chapinha, escovinha progressiva, toda fofa, toda linda. Nada contra também isso, mas ter isso e não ter o principal não adianta nada. Ser falsa, ser mal educada, se abre a boca e fala mais palavrão do que muitas vezes alguns caras que só tem minhoca na cabeça. De vez em quando, aliás, antigamente era raro você ouvir uma garota falar assim palavras indecentes, né? Palavrões. Hoje em dia parece que tem umas moças que acham que é chique falar palavrão, como alguns jovens imaturos falam. Que triste isso. Que adianta ser bonita por fora e ser tão feia assim por dentro? Bom, mas voltando a pensar na menina, ela era linda por dentro, por fora talvez também. Sobretudo sua beleza se destacava por seu amor e sua fidelidade a Deus. E um dia, essa garota estava em casa, quando um anjo de Deus veio falar com ela. E um anjo de verdade. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um anjo. Eu já tive a oportunidade, o privilégio de ver alguns anjos em diferentes lugares. Se bem que todos os anjos que eu vi até hoje, eles estavam assim, geralmente enrolados em lençóis, com asas de isopor. Você já viu desses também? Esses anjos fajutos aí. Anjo de meia tigela. Para dizer a verdade, um dia eu vi um anjo, e foi aqui no norte, só não vou dizer onde foi. Dessas programações que a gente faz na igreja, não é? Sempre tem anjos desfilando. Mas eu vi um anjo que me impressionou demais, porque ele estava com a asa enorme e coberta de penas. E ele passou perto de mim, eu não resisti, discretamente eu dei uma pegadinha na pena, para ver se era natural ou se era falsa. E aí quando ele viu, ele olhou, eu tirei a mão, e eu disse assim: isso é pena de verdade? Ele falou assim: pastor, é pena de galinha, mas não fala nada para ninguém. Eu falei: Jesus, depenou a galinha para ficar parecendo um anjo, coitada da galinha. Eu confesso que eu já vi vários anjos, mas desse tipo, um anjão mesmo assim, de luz, vindo do céu, eu nunca tive esse privilégio de ver. Mas eu confesso que eu também não vivo ansioso para ver, até porque eu sei que um dia eu verei milhares, milhões, como diz a Bíblia, miríades e miríades, quando eles se manifestarem com o Senhor na sua glória. E nesse dia eu sei que eu vou tremer nas bases, mas em nome de Jesus eu não vou ficar desesperado, e você também não. Nós vamos tremer, porque o espetáculo será muito além do maior que a gente pode imaginar. Mas em nome de Jesus, a despeito de trêmulos, nós não ficaremos desesperados,
porque nós sabemos que é o Senhor da glória vindo buscar os seus filhos, e por isso nós não temos o que temer. A garota estava em casa, o anjo lhe apareceu, e ele lhe deu uma notícia extraordinária. Vamos à Bíblia? Você talvez até já saiba para onde vou. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Vou ler até o verso 28, está escrito assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e se pôs a pensar no que poderia significar esta saudação. Você pode imaginar isso? A garota está em casa e de repente o anjo lhe aparece e diz assim para ela: salve, agraciada, o Senhor está com você. Numa outra versão diz assim: salve, favorecida. A ideia é a mesma, alguém que está para receber um favor de Deus, uma graça de Deus. Salve, agraciada, o Senhor está com você. E a Bíblia diz que Maria, quando recebeu a visita do anjo Gabriel, ela ficou assustada, perturbada, e ela ficou pensando assim: afinal de contas, o que é isso? Um anjo de Deus falando comigo e dizendo que eu estou para receber uma graça, uma bênção, um favor de Deus. Como assim? Como pode ser isso? Por que isso? E olha que resposta linda, verso 30, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Uau! Ei, Maria, disse o anjo, não tenha medo. Eu estou aqui para lhe dar uma grande notícia. Você vai engravidar e você vai ter um filhinho. Você deve chamá-lo de Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele será conhecido como Filho do Altíssimo. Todos em Israel sabiam que a expressão Altíssimo é uma referência unicamente a Deus. Ele será chamado Filho de Deus. Ele será rei, mas o reinado dele não terá fim. Maria ficou impressionada. Uma visita completamente inesperada, uma mensagem inusitada. E a reação de Maria, uma reação natural, não é? De um ser humano. Agora no verso 34, então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O Senhor está dizendo que eu vou engravidar? Ora, como é que eu vou engravidar se eu sou virgem? Eu sou uma moça. Tudo bem, Maria estava para casar-se, estava noiva, mas era uma noiva muito séria, muito cuidadosa, bem assim, conservadora. Para falar em conservadora, né? Essa palavra ultimamente aí tá na mídia, não? Bem conservadora, sim, certinha. Talvez até José quisesse as coisas antes da hora, mas Maria diz: José, segura a onda aí, tenha calma, vai chegar a hora certa, a gente vai casar primeiro. E está certa Maria. E José também não está errado em querer, afinal de contas, macho quer mesmo, né? Isso é normal. O problema é quando o macho não quer. Mas está tudo certo. José também muito respeitoso, e disse: tá bom, vamos esperar. E aí Maria diz assim: ô seu anjo, não dá para eu engravidar, porque eu sou virgem. Será que o Senhor está falando de um milagre? E que milagre, hein? Deus está disposto a fazer por nós muito mais, diz Paulo, do que a gente pede ou mesmo pensa. Os planos de Deus são muito maiores do que o maior que a gente pode imaginar. E para mim, essa resposta do anjo agora é fabulosa.
Depois que Maria diz assim: como será isso? Nunca tive relações com homem algum, eu sou virgem. O anjo diz assim: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Ei, Maria, é milagre mesmo, Maria. O Espírito Santo envolverá você com a sua sombra, de modo que de você vai nascer um ente santo, Maria. Que coisa! E para mostrar para Maria que a palavra de Deus iria se cumprir, para reforçar a sua fé, o anjo diz assim: sabe, Isabel, que é da sua família, ela já está no 6º mês de gravidez, apesar de ser uma mulher estéril, de ser uma mulher idosa, porque Maria, para Deus não há nada impossível. O poder do Altíssimo envolverá você com a sua sombra. O Espírito Santo lhe envolverá e vai nascer de você um ente santo. É difícil entender isso, difícil explicar isso. Deus se reduziria a um ser humano, e como todo ser humano nasceria de uma mulher, com o propósito de nos livrar dos nossos pecados, de nos livrar da morte. Mas sabe que de todo esse texto aí, a parte que eu mais gosto é o último verso que eu vou ler, que é agora o verso 38. Está escrito assim: então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. O que foi que Maria disse para o anjo? Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Que exemplo, hein? Exemplo de submissão a Deus, ao plano de Deus, à vontade de Deus. Você acha que Maria entendeu tudo o que o anjo disse? Eu penso que não. Primeiro porque ela estava impressionada por estar diante de um anjo de Deus, e quem é que não ficaria? E você sabe que numa hora dessa, diante do sobrenatural, ainda que a presença de Deus seja para nos abençoar e não nos amaldiçoar, mas diante do sobrenatural, é claro, nessa hora nossos sentimentos traem nossa razão. Maria estava em êxtase, perplexa diante do anjo, e ele traz uma notícia tão grandiosa, tão espetacular, tão inusitada. Eu penso que Maria não entendeu tudo, mas uma coisa ela percebeu. Ela entendeu que aquela era uma mensagem de Deus para ela, e por isso mesmo, sem compreender tudo, Maria diz essas palavras lindas: aqui está a serva do Senhor. Em outras palavras, eu estou aqui para cumprir o propósito de Deus, eu estou disposta a obedecer a Deus, eu quero viver a vontade de Deus, os planos de Deus para a minha vida. Eis aqui a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Ou numa outra versão diz assim: que aconteça comigo segundo a palavra do Senhor. Oh, que exemplo lindo! Felizes são aqueles que, assim como Maria, colocam-se diante de Deus para viver os seus propósitos, mesmo sem compreender tudo. Muitas vezes, irmãos, a gente não compreende tudo. E aliás, tem hora que a gente não compreende praticamente nada, não é? Como você vai explicar para um pai, para uma mãe, que perde um filhinho com 2 anos, com 5, 10 anos? Como é que você explica para pais que vão para uma praia passar um dia legal com os filhos, e quando estão todos ali no mar, uma onda inesperada chega e leva um dos filhos, e só 5 dias depois encontra o corpo da criança? Como assim? Tem muita coisa, irmãos, que Deus faz, ou que Deus permite, ou que Deus deixa de fazer, que a gente não entende.
Tem coisas na própria Bíblia que a gente não entende com profundidade, e a gente tem que ter a humildade de dizer: isso aqui eu não entendo bem, um dia entenderei. Mesmo sem entender completamente porque Deus faz, porque Deus permite, porque Deus deixa de fazer, ou algumas coisas que Deus revelou, mas você não consegue compreender profundamente, mesmo assim, faça como Maria que está, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Oh, menina linda! E eu admiro Maria não só por esse momento, mas por toda a vida dela. Porque a vida de Maria foi uma vida difícil por conta do privilégio que ela teve desta gestação extraordinária. Veja, a gestação de Maria foi sublime, mas também escandalosa. Porque Maria sabia o que havia acontecido com ela, mas os outros não. E os outros tiveram muita dificuldade de acreditar. E talvez ninguém tenha acreditado para valer, exceto José, o noivo. Só que tem um detalhe: José só acreditou depois, não é? Você que conhece a história sabe que é assim. Maria decidiu viver a vontade de Deus. E aqui está um ponto importante: não foi fácil para ela. Você pode imaginar, por exemplo, quando Maria chegou para José e disse assim: José, meu amor, meu love, meu tudo, minha vida. Vocês sabem que namorados e noivos geralmente são assim, né? Muito românticos e até exagerados. O problema é depois que eles casam, que aí, quantas vezes, né? A gatinha vira uma anta, o gatinho vira seu burro, né? Oh, tristeza. Se você vive assim no seu casamento, em nome de Jesus, volte ao primeiro amor, né? Volte à maneira gentil como você tratou sua esposa e por isso você a conquistou, como você tratou seu marido e por isso você o conquistou. Irmãos, é uma verdadeira traição quando a gente conquista a pessoa com amor e depois convive com ela com desamor, com desprezo, com grosseria. Isso é uma traição. Bom, mas esse é um outro assunto, não é? Maria chegou para José e disse: ó, minha vida, meu tudo, my love, eu tenho uma notícia para você, José. E José disse: o que é, minha querida? E ela disse assim: meu amado, eu estou grávida. E José disse: não, meu amor, você é uma menina tão pura. Não fique pensando que só o fato de desejar um bebezinho, ele já aparece aí no seu ventre. Não é assim, meu amor. A gente primeiro vai casar, e aí nós vamos ter um momento de carinho, e você vai engravidar. Mas não é possível engravidar sem esse carinho que a gente vai ter. E Maria olha para José e diz assim: eu sei como é que faz para engravidar, mas eu não fiz, José, porém estou grávida. E José disse: mas isso não é possível. E Maria diz assim: foi exatamente isso que o anjo me disse, que seria impossível, mas Deus iria realizar. E José diz assim: que anjo é esse? Já começou a ficar bravo. José, um anjo veio aqui em casa e você ainda chama esse cara de anjo? Maria, calma, é o anjo Gabriel. Ele veio, falou comigo, ele me disse que o Espírito Santo desceria sobre mim, que o poder do Altíssimo me envolveria com sua sombra e nasceria de mim um ente santo. José, eu estou grávida por obra e graça do Espírito Santo. E é verdade, José, eu não estou imaginando, eu estou grávida e é obra do Espírito Santo. Se você fosse José, acreditaria? A sua noiva chega para você, você não teve intimidade sexual nenhuma com ela, diz: eu estou grávida. E você: o quê? É o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Quem é esse Espírito Santo? Foi o Espírito Santo. Em Mateus capítulo 1, você pode ver lá, a Bíblia diz que José não acreditou e ele decidiu abandonar Maria. Mas como ele era um homem muito sério, ele resolveu fazer isso de uma forma discreta, para não expô-la, não envergonhá-la. Até porque Maria poderia até ser apedrejada por ter uma gravidez fora do casamento, sem casamento. Então José decide deixá-la de uma forma secreta, discreta. E a Bíblia diz que um dia ele vai dormir pensando nisso, em romper o relacionamento, abandonar Maria, porque ele não acreditou nela. Então o anjo de Deus apareceu em sonho para José e disse assim: José, ei, acredite no que Maria lhe disse. Ela está gestante por obra do Espírito Santo. Está se cumprindo, José, na sua noiva.
a promessa do profeta, a profecia de Isaías: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e esse filhinho que vai nascer, José, você deve chamá-lo de Jesus, porque ele livrará o seu povo dos seus pecados. E me encanta quando a Bíblia diz que quando José acordou, ele tomou uma firme decisão: receber Maria como esposa. Sabe por quê? Porque havia em José o mesmo propósito de Maria: viver os planos de Deus, viver no centro da vontade de Deus, viver para glorificar a Deus. Mas eu fico imaginando a tristeza de Maria quando José não acreditou nela e disse que iria acabar com o casamento. Seus pais, será que acreditaram? Seus irmãos? O pessoal da igreja? Quem acreditou em Maria? Você pode imaginar o tanto que essa garota deve ter sofrido? Quantos julgamentos, quantas palavras ofensivas ela deve ter ouvido. E aí você pensa em José. José chega para os pais e diz assim: pai, mãe, a Maria e eu tomamos uma decisão. O que é, filho? A gente vai antecipar o casamento. E os pais dizem: não, calma, tudo na hora certa. E José diz assim: mas a gente tem um lance aí que a gente precisa resolver, então a gente vai antecipar. Vai precisar, mãe, vai precisar, pai. Mas o que aconteceu? A Maria está grávida. E aí os pais dizem: não, não é possível. Você não faria uma coisa dessa? José diz: eu não fiz mesmo, não. Como é que é? Maria está grávida? Tá. Isso é fato? É. Não foi você que engravidou? Não. E você está dizendo que vai casar com ela? E José diz assim: pai, mãe, deixa eu explicar. Maria estava em casa quando o anjo Gabriel veio visitá-la e disse que ela ficaria gestante por obra do Espírito Santo. E ela está gestante porque o Espírito Santo a cobriu com a sua sombra. E os pais de José dizem assim: você acredita nisso que ela contou para você? Acredito. Então tá, José, Zezinho, a partir de hoje, filho amado, nós vamos chamar você de São José, porque tem que ser um santo para acreditar numa história dessa. Como é triste, não é? Quando você aceita a palavra de Deus, aceita os planos de Deus, mas pessoas que você ama e que amam você, pessoas de dentro da sua própria casa, elas não creem no que você crê. Elas até zombam das suas crenças. E talvez fiquem impacientes com você e até persigam você. Quantas vezes o evangelho chega numa casa, um filho aceita, mas os pais rejeitam. Ou então uma esposa aceita, o marido, os filhos rejeitam. Quando você decide viver no centro da vontade de Deus, não se iluda, isso não é fácil. E você pode ser incompreendido, talvez zombado e até perseguido, mesmo por pessoas de dentro da sua casa, pessoas que você ama e que amam você. Ouça bem o que eu vou lhe dizer agora. Sabe qual o problema? Que muitas pessoas que você até ama e que lhe amam, elas não creem no que você crê, porque elas não viram o que você viu, elas não ouviram o que você ouviu, elas não tiveram ainda a experiência com Deus que você tem tido. Por isso que elas não creem no que você crê, por isso que elas não têm paciência com você. Mas em nome de Jesus, você deve ter paciência com elas, até porque Deus quer usar você para revelar-se a elas também. Deus quer usar você para salvá-las, você compreende? Então, se o seu marido, irmã querida, não tem compreendido você por causa da sua fé, você precisa compreendê-lo. Lembre-se do que eu disse: ele ainda não viu o que você viu, ele ainda não ouviu o que você ouviu, ele ainda não tem a experiência com Deus que você tem, por isso ele não crê no que você crê. Mas Deus quer usar você para revelar-se a ele. Então, se alguém que você ama
da sua família, do seu trabalho, dos seus estudos, da sua vizinhança, desistir de você por causa da sua fé, não desista da sua fé por causa dessa pessoa ou dessas pessoas, mas em nome de Jesus também não desista delas. Não foi fácil para Maria viver no centro da vontade de Deus. Não foi fácil para José. Eu imagino o quanto José deve ter sido zombado. Talvez os colegas de trabalho dizendo assim: ei cara, você enlouqueceu. Você vai casar com essa mulher que lhe traiu antes do casamento. Imagine depois como é que vai ser. Você é louco, larga ela. E José diz assim: não, isso é um plano de Deus para a nossa vida. Isso é obra do Espírito Santo. Mas que cabeça, José. Tem que ser um tonto para acreditar numa conversa dessa. Se alguém um dia lhe chamar de tonto por causa da sua fé, por causa dos seus valores e dos seus princípios, em nome de Jesus, continue firme na palavra do Senhor. Continue firme no propósito de Deus. Porque lembre-se do que eu disse: quem vive o propósito, glorificar a Deus, encontra a verdadeira felicidade. A felicidade está em viver no centro da vontade de Deus. Jesus nasceu, o menino veio, e o menino cresceu, tornou-se um homem, um jovem. E para Jesus foi fácil? Foi fácil para Jesus viver no centro da vontade de Deus? O que você acha? Sim ou não? Foi fácil para Jesus viver o propósito para o qual ele veio a esse mundo? Não, definitivamente não. O que mais sofreu de todos foi o nosso Senhor. E sabe uma das razões porque Jesus sofreu muito, foi incompreendido, foi criticado, foi perseguido, foi zombado? É que a pureza de Cristo se contrastava com a impureza dos homens. E muitos, em vez de seguir o exemplo dele, procuravam desprezá-lo, diminuí-lo. Em vez de resolverem mudar diante da pureza de Cristo e seguir o exemplo dele, eles preferiam tentar diminuí-lo, zombá-lo, porque eles queriam permanecer nos seus pecados. Lembra que João diz isso? A luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Todo aquele que ama as trevas rejeita a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quando você decide viver no centro da vontade de Deus, não se iluda, você vai incomodar muita gente. Por conta da sua vida digna, honesta, correta, limpa, vivendo no meio de um povo sujo, desonesto, impuro. Mas em nome de Jesus, fique no plano de Deus. Porque como eu disse, Deus quer usar você com a sua pureza para salvar os impuros. Deus quer usar você com sua honestidade, com sua retidão, para mostrar os que vivem na desonestidade, na falsidade, que é possível sim viver uma vida íntegra. Fica aí no plano de Deus, não se afaste. Ele foi o que mais sofreu de todos, mas ele permaneceu firme no seu propósito. E tem umas palavras de Jesus que me encantam tanto. Aliás, nós somos todos encantados com todas as palavras de Jesus, não é? Mas eu quero citar apenas essas aqui que estão no Evangelho de João, capítulo 17, verso 4. Véspera da morte de Cristo. Ele sente a sombra da cruz aproximar-se dele. É quinta-feira à noite. Ele está se despedindo dos seus discípulos. Os discípulos não entendem direito o que está acontecendo, mas eles estão assustados, preocupados. Eles sentem que algo ruim vai acontecer. E Jesus conforta os discípulos. Evangelho de João, capítulos 13, 14, 15, 16. Mas antes de sair para o Getsêmani, João diz que Jesus faz uma oração. João capítulo 17, a chamada oração sacerdotal de Jesus. Ali Jesus ora por si, ora pelos discípulos, por aqueles que se converteriam mediante a pregação dos apóstolos. Em outras palavras, ele orou por todos nós. Mas quando Jesus está orando por si, ele diz assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Oh, isso é demais. Como eu disse, ele sabe que a cruz está chegando. Vai ser o ápice do seu sofrimento, o clímax da sua entrega.
a hora mais difícil. Jesus está pensando na sua vida, nesse mundo, desde a manjedoura lá em Belém, até aquele momento dramático. Então ele diz assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Pai, eu estou feliz, porque apesar de saber o que está por vir, eu sei que até aqui eu vivi para a tua glória, eu vivi os teus propósitos, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Sabe que outro dia lá em casa eu estava lendo essas palavras de Jesus, e eu orei a Deus e disse: Senhor, me ajude. Se eu ficar velhinho, e já estou caminhando nessa direção, porque o tempo passa rápido demais. Outro dia eu era um garoto, um jovem, cheio de sonhos. Hoje já, especialmente os pastores novos, já me veem como um pastor velho. E outro dia eu estava lá em casa orando e eu disse assim: Senhor, me ajude. Se o Senhor não voltar ainda nos meus dias, e eu ficar velho, mais velho, muito velho, talvez chegar a 80, a 90 anos, mas sabendo que a sepultura está logo ali, porque a vida é assim, não é? Me ajuda, Senhor, se isso acontecer comigo e eu ficar muito velhinho, mas me ajuda a poder olhar para trás e dizer como Jesus: Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Eu tenho certeza que se isso acontecer comigo, apesar de Jesus não ter vindo nos meus dias, como é a expectativa que eu ainda tenho hoje, mas eu tenho certeza que eu estarei em paz, apesar de saber que a sepultura está me aguardando. Eu estarei em paz. Eu serei o velhinho mais feliz, mais rico e mais realizado do mundo, porque não existe pessoa mais feliz nesse mundo do que aquela que vive para a glória de Deus. Quando você vive o propósito, você encontra a felicidade, porque a genuína felicidade, meus irmãos, creiam no que eu estou lhes dizendo com todo o meu coração, a verdadeira felicidade é viver no centro da vontade de Deus. Quem vive os propósitos de Deus não vive um mar de rosas nesse mundo. Tem suas horas duras, difíceis, de lágrimas, de dor, de angústia, de questionamentos sem resposta. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, não tem nada e absolutamente nada que rouba do seu coração a paz de Cristo. Por isso que Paulo diz que a paz de Deus excede todo entendimento. A paz de Deus independe de circunstâncias. Aconteça o que acontecer, se você está no centro da vontade de Deus, se você sabe que você está conscientemente vivendo os propósitos de Deus para a sua vida, aconteça o que acontecer, você não perde a paz do céu. E essa paz nos dá forças para viver e para avançar até o fim. Louvado seja o Senhor. Eu estou aqui hoje em nome de Jesus para chamar vocês todos, mas no meu coração, de uma forma assim muito especial, a você que é jovem e que tem a vida inteira pela frente, eu quero convidar você para fazer como essa menina Maria, como José e como o jovem Jesus. Viva os propósitos de Deus e não tenha medo. Viva os propósitos de Deus e seja feliz. Por falar em viver os propósitos de Deus, nós vamos ter a alegria agora de presenciar o batismo de 3 queridas pessoas. Então eu vou pedir os meus amigos pastores que venham, por favor, para o tanque. O pastor Josué, o pastor João Batista e o pastor Pedro. Podem entrar no tanque, trazendo nossos irmãos queridos que serão batizados. Bom, era para eu ficar só até essa caixa aqui, mas os irmãos da técnica aí me perdoem, eu preciso ficar mais perto aqui dos meus amigos e dos irmãos que serão batizados. O pastor João Batista está entrando e ele está trazendo o irmão Antônio
E o pastor Josué está trazendo a irmã Fátima. Assim, não é? Um prazer muito grande conhecer vocês, viu? Ainda mais sabendo que na verdade a gente já se conhece, né? Vocês já tinham me visto, mas eu tenho o privilégio de ver vocês hoje pela primeira vez. O irmão Antônio e a irmã Fátima, eles conheceram a nossa igreja através da Novo Tempo. E é até curioso, não é, irmão Antônio? Ele disse que estava em pé, passando assim os canais da TV, mas um pouco apressado porque ele ia sair, mas estava tentando achar ali alguma coisa e de repente parou na Novo Tempo, programa Arena do Futuro, e em pé, paralisado, ele assistiu 27 minutos do programa. E ele pensou assim: meu Deus, que coisa linda, que maravilha. E é claro, compartilhou com sua esposa, e ambos já há vários anos têm assistido a Novo Tempo, feito cursos bíblicos. Depois eles procuraram a nossa igreja. O encontro com a Novo Tempo foi em 2016, não é? Depois eles procuraram a nossa igreja e o resultado está aqui, para a honra e glória do Senhor. Ambos serão batizados. E ali está o meu amigo Antônio Valcimar. Falamos há pouco, não é, Valcimar? O Valcimar já é um cristão há 25 anos, membro de uma igreja evangélica, mas há cerca de 10 anos, depois que ele conheceu a irmã Márcia, membro de nossa igreja, aí ele começou a estudar a Bíblia com um pouquinho mais de profundidade, começou a compreender umas verdades bíblicas que até então ele não compreendia, e o Espírito Santo foi trabalhando e trabalhando e trabalhando, ele foi se aproximando, e quando foi ontem, ele estava assistindo aqui o culto, a nossa reunião, e no final do culto ele tomou a decisão de ser batizado. Deus seja louvado, querido Valcimar. Por isso nessa hora o pastor Pedro vai lhe batizar, o pastor Josué vai batizar a Fátima, e o pastor João Batista batiza o nosso querido Antônio. Muito bem, queridos irmãos, Antônio, Fátima e Valcimar, nessa hora nós pastores, com alegria em nosso coração, cumprindo a sagrada missão para a qual nós fomos chamados, nós temos alegria para o perdão dos seus pecados, de batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Oh, glória. Deus seja louvado. Acredite, cada pessoa que se batiza é uma vitória do céu e uma derrota do inferno. Que o inferno se queime, que o céu seja povoado por muita gente, porque esse é o desejo de Deus, e pela graça do Senhor, você e eu, nós todos estaremos lá, juntamente com os nossos pastores e nossos irmãos que foram batizados hoje para a honra e glória do Senhor. Nós vamos ter uma música cantada pelo Quarteto Arautos do Rei, mas antes que eles cantem, eu quero fazer um pedido para você, especialmente para você que está nos acompanhando através da internet, você que está nos acompanhando através da transmissão. Nós temos um número de WhatsApp que a gente reservou para ajudar você na sua caminhada com Deus. Se você deseja que a gente lhe ajude nesse processo, orando por você, então mande uma mensagem de texto para a gente nesse WhatsApp, tá bom? O número que você vê aparecer aí na sua tela. A gente quer orar por você, mas nós podemos fazer mais, e você vai ver que aí tem esse oferecimento também. A gente pode visitar você se você quiser.
Nós podemos estudar a Bíblia com você. Nós podemos batizar você também, se você tem estudado, tem compreendido. Como o Valcimar, que nós batizamos hoje. Ele já estava há 10 anos estudando a Bíblia, compreendendo as mensagens bíblicas, o Espírito Santo chamando. E ontem o Espírito Santo chamou mais uma vez, ele atendeu o chamado e foi batizado. Se você tem estudado a Bíblia, sabe que Deus está lhe chamando, compreende o Evangelho. Ou quem sabe você já foi membro da igreja, mas por alguma razão você se afastou do caminho de casa, volta para casa. Marca aí que você quer ser batizado. Ou peça uma visita, ou peça oração, ou peça um estudo da Bíblia. A gente quer ajudar você na sua caminhada com Deus, por isso agora mesmo, sem esperar mais. Manda uma mensagem para a gente nesse número que você vê aí na sua tela. E vocês que estão aqui na igreja, que são amigos da igreja, você que não é membro batizado da igreja, ou que talvez já foi, mas por alguma razão se afastou, faça a mesma coisa. Mande uma mensagem agora para esse número de WhatsApp que você vê. E nós vamos... está aqui na tela, né? Aqui na igreja também. Manda para a gente a mensagem dizendo que você quer oração, você quer visita, você quer batismo, você quer estudo bíblico. O que você quer? O que você precisa para você viver os propósitos de Deus na sua vida? Responda sem medo de ser feliz. Manda a mensagem para a gente. E agora eu quero fazer um segundo pedido aqui rapidinho. Porque como eu disse, eu preguei esse sermão hoje pensando em todos, mas de forma especial nos jovens. Porque eu sei que você jovem tem a vida inteira pela frente. E se você viver para a glória de Deus, Deus vai usar você para abençoar outras pessoas. Então eu quero fazer um pedido a você que é jovem. E estou falando de jovem mesmo, jovem de idade, tá? Não só, assim, não estou incluindo aqui os que já estão coroa, mas que tem espírito jovem. Você que já está mais para lá do que para cá, fique na sua aí. Porque eu... Vixe! O convite agora não é para quem tem mais passado do que futuro, não. Nossa hora vai ser outra. Agora eu estou falando é para os jovens mesmo. Assim, até uns 35 anos. Ou vou dar uma colher de chá aí. Você que não chegou a 40 ainda. Você quer nessa hora dizer: Senhor, eu estou aqui. Assim como cumpriste tua vontade na vida de Maria, de José e do jovem Jesus, Senhor, eu estou aqui para viver os teus propósitos. Realiza a tua vontade na minha vida, Senhor. Eu quero viver para te servir, para te amar, para abençoar as pessoas pela minha vida. E aconteça o que acontecer, Senhor. Venha a dificuldade que vier, eu vou procurar fazer como Maria, como José, como Jesus. Eu vou viver no centro da tua vontade. Mas eu quero te pedir, Senhor, ajuda-me nesse propósito. Você quer fazer esse propósito e ao mesmo tempo essa oração a Deus? Então eu vou pedir você que é jovem para se levantar, sair do seu lugar e vir aqui para frente. Eu sei que não vai caber todo mundo, mas você vem, e se for preciso fica no corredor. Mas eu quero pedir para você sair do seu lugar, demonstrando sua decisão e seu propósito. E venha para cá em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Uma salva de palmas para os nossos jovens. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Fiquem aqui, podem ficar todos por aqui assim. Venham todos. Olha quanta gente aí. Enquanto o quarteto Arauço Rei agora canta, vocês venham aqui e fiquem aqui perto da gente. Deus nos chama para servir e o seu nome proclamar, levando o evangelho a cada bairro, a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão.
Deus não precisa de alguém de intelecto incomum e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Deus chama aqueles filhos que um dia transformou e quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou. São poucos, não são muitos, mas são cheios de poder. Junto a esses quer você. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Venha então você servir. Venha então você Amém, amém. Oh, como é lindo ver vocês aqui. Eu não posso nem ficar olhando muito e pensando muito, que meus amigos do quarteto já sabem. Eu estou ficando um velhinho muito chorão. E quando eu vejo assim, tanta gente, com tanta vida pela frente, querendo viver para a glória de Deus, isso enche o meu coração de alegria e de certeza que Deus tem uma grande obra para fazer através de vocês. Se não for a minha geração que vai concluir a obra, possivelmente seja a geração de vocês. Deus os abençoe. Enquanto o quarteto estava cantando, eu me lembrei de um texto da nossa querida irmã Ellen White, que está no livro Educação, página 57. Ela diz assim: a maior necessidade do mundo é a de homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Deus abençoe vocês. Que vocês sejam esses homens, essas mulheres, que nesse mundo impuro, sujo, vocês sejam pessoas puras, limpas, que vivem para a glória de Deus. E eu posso lhes garantir, com toda a convicção de minha alma, com a experiência da minha própria vida, vivendo nos propósitos de Deus, ainda que vocês passem momentos difíceis, vocês serão pessoas genuinamente felizes. Porque a felicidade está em viver no centro da vontade de Deus. Deus abençoe vocês.
Deus os fortaleça. E Deus abençoe você que está nos acompanhando aí através da internet. Eu estou falando agora aqui para essa câmera que está à minha esquerda. Deus abençoe você que está nos acompanhando através da internet. Especialmente você que é jovem. Deus lhe dê juízo nessa cabeça. Que você escolha Jesus. Que você escolha o caminho do Senhor. Fácil? Não é fácil. A gente não se ilude, mas é possível. E segundo, é maravilhoso. Guarde isso no seu coração. Não se iluda pensando que é fácil, porque nesse mundo ruim, viver o que é bom é difícil. É difícil, mas é possível, pelo poder de Deus. E segundo, é maravilhoso. Felizes, verdadeiramente felizes nesse mundo, são os que vivem em santidade. São os que vivem conectados àquele que é santo. Esses sim são verdadeiramente felizes. Deus lhe abençoe. Seja feliz. Viva o supremo propósito da vida. Viva para glorificar a Deus. Eu vou fazer uma oração agora. E em seguida o quarteto pode cantar a bênção para vocês. Vamos orar. Peço à igreja para se levantar, por gentileza. E você que está aí na igreja, ou quem sabe reunido em família, levante-se também agora, participando dessa oração, nesse mesmo propósito, nesse mesmo espírito. Pai querido, nesta hora, bendito Deus, eu te peço, Pai, mesmo sem ter merecimento nenhum, mas porque eu sei o quanto o Senhor é bom, peço-te nessa hora, Pai, com meu coração unido ao coração dos irmãos que assim como eu já são um pouco mais experientes, nós te pedimos em especial pelos nossos filhos, Senhor, pelos nossos jovens que estão aqui. Oramos por eles como Jesus orou por nós. Não que o Senhor os tire do mundo, porque o mundo precisa deles, mas que o Senhor os livre do mal. Que o pecado não consiga tocá-los, não os machuque, que eles estejam guardados, Senhor, pelo guarda de Israel, por aquele que é mais poderoso do que todas as hostes das trevas. Que eles te amem, Senhor, que eles te conheçam, que eles sejam convertidos a ti, que o Espírito Santo habite neles, que eles vivam os teus propósitos, que eles sejam luzes no meio da escuridão, puros no meio da impureza, crentes, genuinamente crentes no meio da descrença desse mundo. Nós os colocamos nas tuas mãos, Senhor. Santifica-os na verdade, e que a paz do céu, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor, e que o Espírito constantemente nos dê a fé para aguardar o Rei que breve virá. Amém, amém. Que Deus os abençoe. Que
Que noite abençoada. Uma noite para a gente lembrar o quanto Deus cuida de nós e o quanto nós precisamos nos preparar para esse encontro tão especial com Ele. O Adorai termina hoje, mas amanhã a gente está de volta, mais uma vez, a partir das 7 horas da noite.